Som. Boa noite a todos e a todas. Em razão dos 15 minutos que a gente aguardou um pouquinho para iniciar de tolerância, gostaria de dar abertura aqui aos trabalhos. Em nome da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, quero agradecer a presença e a participação nessa audiência pública que destina a avaliar e discutir o projeto de lei número 187, Orçamento, Programa para o Exercício de 2016. Quero aproveitar o ensejo aqui e convidar a nossa secretária, agradecer a presença, a senhora Inês, secretária municipal de Finanças, para compor a mesa conosco. Quero convidar o nosso nobre vereador Rogério para estar compondo a mesa aqui conosco também. Bom, para dar ensejo aqui aos trabalhos, como de praxe, eu gostaria de iniciar. Nós tivemos aí esta previsão, tivemos algum contingenciamento. A nossa receita, ela não teve um aumento, né, como nós esperávamos, em razão do momento caótico que nós estamos vivendo na economia, mas deu para manter pelo menos um patamar semelhante ao ano passado. Então eu gostaria de passar a palavra para a nossa secretária de Finanças, para ela fazer uma explanação da peça orçamentária. Eu percebi que teve a administração, acho que aumentou um pouquinho o recurso, né, de administração, a rubrica de administração. Segurança pública, nós temos pouca coisa, né, na segurança. Eu acredito que agora nós temos aqui alguns membros, inclusive da Guarda Municipal, que anseia, e esse anseio não é só deles, eu acredito que é da sociedade como um todo, que é pela criação da Secretaria de Segurança Pública. Hoje nós temos bastante pesquisas na cidade, e as pesquisas vêm elencando como prioridade essa questão da segurança pública, que tanto aflige a sociedade. Então, essa oportunidade que nós temos de discutir com a sociedade a lei orçamentária anual é uma oportunidade ímpar para que nós possamos, em alguns pontos, otimizar o orçamento para que a destinação dos recursos públicos venha atender da forma mais próxima possível do anseio da sociedade. Porque a peça orçamentária ela vem pronta e acabada do Executivo. E nós, enquanto vereadores, aqui pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, estamos incumbidos de promover esse debate. Temos poucas pessoas, mas pessoas qualificadas que podem contribuir bastante aí para que nós apresentemos algumas emendas pela comissão. Gostaria de passar a palavra, Inês, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Nós somos convidados a vir a essa Casa de Leis para fazer uma explanação sobre o projeto de lei 187, que versa sobre o orçamento público para o exercício de 2016. A Constituição Federal, ela reza que 3 serão os projetos de lei encaminhados do Poder Executivo para o Legislativo. Seriam o PPA, que é a Lei do Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, que é a Lei Orçamentária. Então, o projeto de lei 187, ele versa sobre a LOA, sobre o orçamento municipal para o exercício de 2016. O presente projeto, ele estima a receita e fixa a despesa no valor de R$ 245.220.000. Deste valor, nós encontramos de maior montante entre as receitas de transferência e as receitas tributárias. Receita de transferências correspondendo a R$ 172.548.000.
e receita tributária, no valor de R$ 69.237.000. Como diz a Constituição, o projeto de lei encaminhado, ele tem que demonstrar o perfeito equilíbrio entre a receita e a despesa. Sendo assim, a destinação da despesa, primeiramente, de acordo com o que reza a própria legislação. A Constituição Federal pede que 8% dessa receita seja destinada ao legislativo, que 15% dessa receita seja destinada à saúde, 25% destinada à educação. Ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, ela pede que ocorra reserva de contingência a essa lei. Temos dentro dessas receitas elencadas, receitas que nós dizemos que são carimbadas, ou seja, elas são vinculadas 100%, onde nós temos as receitas de multas então, tirando as receitas que são vinculadas e exigíveis por lei, resta muito pouco para que o administrador consiga movimentar. Lembrando ainda que o projeto trata-se de uma estimativa. A realização de toda a despesa, ela vai ficar vinculada à efetiva arrecadação. Porque se não houver arrecadação, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que tem que ser diminuído ou contido os empenhos. Então, assim foi encaminhado ao Legislativo para ser analisado e aguardando as emendas para depois ser aprovado. Certo? É isso. Inês, obrigado pela explanação. Quero salientar que nós temos um prazo aí de emenda, que nós estamos já fixando aqui, até o dia 23 do corrente mês. Toda a sociedade civil organizada que queira trazer uma reivindicação, uma pauta, pode estar trazendo para a comissão, e os vereadores têm até o dia 23 para poder estar apresentando emendas ao projeto de lei orçamentária. Bom, eu gostaria de abrir aqui a todos os presentes que queiram fazer perguntas, solicitações, esclarecimentos de dúvidas, podem fazer uso aqui do microfone para poder fazer qualquer tipo de indagação. Nós temos aqui o amigo Kijiro Fugir, gostaria de convidá-lo para ele fazer a explanação dele a respeito do seguro agrícola, que nós não temos a previsão orçamentária do seguro agrícola, que é muito importante para todos os produtores rurais, agricultura familiar. Por favor, Kijiro. Obrigado. Senhores, muito obrigado. A oportunidade da presidência da mesa, Dr. Márcio Oliveira, muito obrigado pela oportunidade. Senhora Inês, que representa o prefeito neste ato, né, na parte de finanças. E eu, no caso, Kijiro Fuji, sou membro da Comissão Rural do Sindicato dos Corretores do Estado de São Paulo. E aqui eu trago um pleito para que, com a dotação orçamentária no valor de R$50 mil
para o setor da agricultura, nos trará principalmente tranquilidade àquele produtor rural que vai diariamente na labuta para lavrar, plantar. Só que existem produções na agricultura que é uma vez por ano, como é o caso do caqui, um exemplo. E o caqui perdeu a produção só no ano que vem. E a dívida do investimento dos insumos aplicados, os agrotóxicos que foram aplicados, vão ser perdidos. E ela fica com uma dívida enorme. Não consegue, no ano seguinte, recuperar aquela safra perdida. Então, o que consiste, então, essa dotação de 50 mil? Consiste em atender a todos os produtores rurais que apresentariam os documentos da contratação do seguro, e com essa contratação a perda fica destacada, e a Prefeitura de Arujá, então, faria a distribuição proporcional a cada um dos agricultores com relação à perda. Mas isso é um detalhe posterior. O que nós pleiteamos, e faremos isso inclusive na Assembleia Legislativa no dia 3 de dezembro, agora, próximo, fazendo com que seja feita uma modificação na lei da subvenção do Estado de São Paulo, no FEAP, para que todos os produtores, e aí já abrange mais, além dos produtores rurais, abrange produção de cana-de-açúcar, soja, milho, criadores, os pecuaristas, também são atendidos nesse projeto. Hoje nós estamos falando no Estado de São Paulo em 30 milhões. Nosso pleito lá vai ser 420 milhões, mas não 420 milhões, senhores. É para que todo o valor, ao fazer uma compra, o produtor, o agronegócio, gera uma nota fiscal e dá nota fiscal, um quinhão de 1% ou 0,5% será encaminhado para um fundo para amanhã atender, então, a demanda do segmento. Qual é a finalidade disso? Proteger o agricultor, a fixação da mão de obra, porque a mão de obra hoje, o pessoal não quer ficar na lavoura, acha que indo para a periferia da cidade consegue uma condição melhor. Ledo engano, gente. Lá no sítio, ele tem casa, tem energia elétrica, tem telefone, tem toda uma infraestrutura, escola, tem tudo ali. Ele não paga nada. Vindo no centro urbano, ele vai ficar refém de um aluguel e de um emprego instável. Lá, não. Então, essa fixação se deve a que o empreendedor, produtor rural, retenha essa mão de obra. E também ele, tendo essa proteção, esse amparo, essa ajuda da municipalidade, proporcionará também uma segurança de ele investir. Agora, confesso que o governo brasileiro destinou no orçamento, no LOA, de cada ano, nos últimos 3 anos, 700 milhões de reais. Só que, por força de trabalho dos executivos, gestores, esse dinheiro não chegou, os 700 milhões. Hoje, a frente parlamentar, encabeçado pelo Célio Porto, ele está reclamando também no Congresso Nacional, porque essa ajuda precisa vir proficuamente ao destino necessário, para cumprir, como a senhora disse, a questão fiscal. O Tribunal de Contas, uma vez constando no orçamento, ela tem que ser cumprida. E isso não aconteceu nesse capítulo, onde 668 milhões exatos foram destinados no orçamento, foi cumprido metade para honrar a dívida do passado, 2014, e a Cátia Abreu, ministra Cátia Abreu, fez o quê? Fez um leilão do restante. E esse leilão foi feito de uma forma que o Vitor Ozaki o fez de uma forma competente, emergencialmente, mas deixou
fora os pequenos produtores rurais. Então, os pequenos que estavam esperançosos estavam fora da lista enviada pelas cooperativas, sindicatos e associações. Entende? A Andave fez uma lista, a OCESP fez outra lista, cada qual fez a lista, mas não contemplou a todos como é a função do dinheiro público. Não contemplou. Então, a nossa preocupação, nós chamamos assim, a cadeia econômica da produção agrícola hoje representa 22% o agronegócio e a pecuária do PIB. 22%, nada, outros setores não contemplam com tanto mérito essa porcentagem de resultado. Hoje eu digo, sem muita dúvida, o agronegócio sustenta o Brasil, hoje. Depois de 70 anos que comemorou no mês passado, a FAO, que é o órgão das Nações Unidas, voltada à alimentação e à pecuária, e a agricultura propriamente dita, está dizendo, em 2050, teremos 9 bilhões de pessoas e 800 milhões de pessoas passando fome. Passando fome. Então, é uma proporção gigantesca. 800 milhões de pessoas passando fome é praticamente a somatória de todos os povos pan-americanos. Brasil, México, Estados Unidos, Canadá e assim por diante. Passando fome. Vocês imaginam isso? Qual é o problema se a gente não começar, aqui na base, no município de Arujá, praticar então, exercitar essa subvenção municipal? Inês, Dr. Márcio Oliveira, 50 mil para o orçamento anual de 245 milhões, não é nada, mas para nós, ser aprovado através de um decreto do Executivo é extremamente relevante. Eu estava dizendo agora há pouco que o município de Itatiba, não sei se todos conhecem, é um município do estado de São Paulo, aqui pertinho, tem reserva em 2014, 96 mil reais, 100% utilizado. Em 2015, 120 mil reais. É uma cidade muito pequena. Agora, o Jundiaí, por exemplo, que é grande, só na produção de uva, reservaram 300 mil reais no orçamento. Então, guardada a devida proporção, nós, através do Sindicato dos Corretores do Estado de São Paulo, que abrange todos os quase 600 municípios, nós estamos fazendo esse trabalho paulatinamente, reivindicando que os executivos e o legislativo sensibilizem-se com o propósito de colocar essa dotação no orçamento. Então, fica o nosso pedido e principalmente o nosso agradecimento à senhora Inês, Dr. Márcio Oliveira e ao executivo principal, que é o Abel Larini. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor Quijiro, pela explanação e com certeza essa emenda vai ser acolhida. A Inês também acredito seja bastante sensível a essa necessidade. Bom, dando sequência, eu gostaria de chamar o amigo Elias. Gostaria de fazer uma explanação, Elias. Nós estamos cronometrando aqui para todo mundo um prazo aqui de 10 minutos. Quem quiser falar. Na sequência, o nosso amigo Deusdete. Quero agradecer a presença do nosso amigo Paulo Dionísio. Bom, uma boa tarde a todos. Eu sou Elias, DJ Dog. Vou defender um pouco aqui a minha área, que é a cultura, né, que tem um orçamento aí de 2 milhões e 300 mil anual, e que é pouco, tendo em vistas que 1 milhão e 280 mil vai só para pagar funcionários, vai para salários. Então, para a gente que faz cultura, não sobra quase nada, né? E gostaria de estar explanando que com esse valor, a gente não faz nada na cidade.
A agenda oficial de cultura do município não é cumprida. Nenhum ano a agenda é cumprida. Acho que nem 30% da agenda é cumprida do município de cultura. Só para te corrigir, o valor do orçamento próximo ano é 4 milhões, tá? Tá ok, então, já melhora. 4 milhões. Sim. E então, com esse valor atual que a gente tinha, né, vai passar para 4 milhões, tomara que melhore para a gente, tenha alguma coisa melhor. Mas a agenda do município não é cumprida, de cultura. A gente não tem um ponto cultural em bairro nenhum do município. Os fazedores de cultura não têm um apoio nenhum. Alguns tempos atrás, alguns anos, você queria fazer um evento cultural, você tinha todo um apoio da Secretaria de Cultura, você tinha palco, você tinha som, você tinha o que você precisasse. Hoje em dia você não consegue mais nada, né? Nem um artista, nem um fazedor de cultura. Então, pra gente isso é meio que deixa a gente meio chateado, a gente faz cultura. Porque a gente, com tão pouco, a gente consegue fazer alguma coisa e a gente vê um orçamento que, de repente, não consegue se fazer nada. Também gostaria aqui de estar pedindo aos senhores vereadores, para que, aproveitando o gancho também, para que dê uma força para a gente com as leis, para que o orçamento seja melhor fiscalizado, o orçamento que a gente já tem, que seja melhor fiscalizado, para que chegue realmente na população. Porque a cultura, ao contrário do que muitos falam para mim, falam, pô, a cultura tá aqui embaixo, tá com um dos menores valores, porque muita gente não dá importância. Mas a cultura, ela anda lado a lado com a educação. Uma criança, quando ela vai lá para a escola estudar no seu primeiro ano, ela já recebeu muita informação na televisão de cultura, muita informação errada, né? Então, se a gente tiver um trabalho do poder público legal antes, a pessoa vai chegar lá muito mais bem informada. Inclusive, essa audiência pública estaria muito mais lotada se as pessoas tivessem um pouco mais de cultura, porque a cultura informa, a cultura traz um pouco mais de educação para as pessoas, entendeu? A gente tem um trabalho legal que a gente faz junto com os jovens na Fundação Casa, levando um pouco de cultura para eles, levando um pouco de prosperidade, levando um pouco de lazer para eles lá. E é legal a gente sair de lá e chegar aqui fora e ver os jovens reconhecer a gente, falar, pô, aquilo que você fez lá ajudou a gente pra caramba. Então, a gente, como fazedor de cultura, a gente tem esse orgulho de estar ajudando sim na educação das pessoas. Então, eu peço, mais uma vez, já está melhorando o orçamento, é claro, mas eu peço que isso seja um pouco melhor visto de perto, porque o que a gente tem hoje no município, o que não está sucateado, está sendo feito de qualquer jeito. E para a gente que somos os fazedores de cultura e que realmente quer levar a cultura para o cidadão, a gente não consegue estar alcançando nossos objetivos com esses valores, com esse tipo de trabalho que está sendo feito. Muito obrigado. Obrigado, Elias, pela contribuição. Na sequência, vamos convidar o Deusdete. Secretária, vereadores, senhoras e senhores, boa tarde. Bom, vereadora, pelo terceiro ano, representante dos movimentos sociais do Estado de São Paulo, principalmente da moradia, nós retornamos nessas audiências públicas para fazer o mesmo pedido e reclamar da mesma falha administrativa do governo municipal. Eu falo da questão da moradia, falo da questão da presença do poder público nas áreas urbanas. Eu acredito que principalmente o doutor Márcio, ele sabe do que eu vou falar nesse momento. Eu me sinto constrangido, sem ser uma autoridade, sem ser um vereador nessa cidade, de sair num bairro como Barreto, no final de semana, e ver criança de 4 anos dividindo espaço com os carros, com as motos, para brincar de bola no meio da rua. Eu acredito
que é um dever do poder público e tem condição de ser feito, criar área de lazer, principalmente em bairro como o Barreto, que tem mais de 30 mil habitantes ali. Eu me refiro ao Barreto porque a nossa referência em Arujá é o Barreto, mas todos os bairros mais afastados da cidade, falta a presença do poder público. Então, eu não vou nem gastar o tempo dos 10 minutos, porque a cobrança é repetitiva. E eu gostaria muito que no ano que vem eu estivesse aqui para agradecer, junto com a comunidade mais afastada do centro e a comunidade mais carente, dizer o seguinte, secretária, que sobrou um dinheirinho para arrumar a quadra, deixar a quadra bonitinha onde já tem, para criar nas áreas institucional uma área para a criançada brincar, que a prefeitura usou o estatuto da cidade para fazer um banco de área para atender o seu proletariado, o seu trabalhador que precisa de moradia. Tudo isso está previsto, inclusive, no direito constitucional de cada cidadão. Nós não temos esse cumprimento, né, no município. Não adianta a gente discutir isso que não tem. E tem condição de ser feito isso. Então, eu quero deixar aqui reforçado e já dito que o movimento de moradia, dentro da legalidade e da garantia das leis, mais uma vez apresenta uma emenda para pagar uma área, para construir moradia, com o dinheiro do governo federal para atender o pobre da cidade, e que nós estamos só na mão do poder do governo municipal. Eu acredito que é chegado o momento da periferia ser atendida, da cultura ser atendida, da segurança do cidadão, do poder público estar mais próximo do cidadão. E é uma obrigação do conjunto, não é uma obrigação da secretária, do vereador Márcio, é o conjunto administrativo público, porque cada um tem a sua parte e tem que fazer a sua obrigação e o seu dever. E nesse setor, eu digo com toda tranquilidade, Rogério, que o município não está cumprindo. E não é falta de alertar, não é falta de pedir, não é falta de estar do movimento, das entidades, estar com a bacia na mão, pedindo pelo amor de Deus para ser atendido. Então eu espero que os parlamentares dessa Casa de Leis, a secretária que tem o poder da caneta pelo Executivo, leva em consideração a necessidade que está apresentada, com relatório oficial do próprio governo, que é a demanda, relatório da assistente social, relatório do governo do Estado de assistência social ao pobre em Arujá, relatório do Ministério da Fome Zero em Brasília. Todo esse cadastro, nós temos mais de 7 mil pessoas, ou 7 mil famílias, que é assistida por programas sociais. Eu acredito que aqui não é diferente. Esse é um termômetro oficial para os administradores dos municípios considerar e respeitar pelo menos os direitos constitucionais. Porque no meu ponto de vista, nós não estamos respeitando isso quando nós vamos dizer não para a moradia. Pode até dizer, não, está vindo o CDHU para a cidade. Mas o mais interessante é que o governo do Estado e o governo federal, através de agentes do nosso poder público, principalmente o prefeito, está trazendo a CDHU para a cidade. Mas o mais interessante, doutor Márcio, eu não sei se o senhor tem, mas eu procurei em toda a repartição pública do município, qual foi a repartição que encaminhou o relatório de impacto social e demanda para ditar a regra do governo do Estado na demanda municipal. O governo do Estado tem mais de 64 mil pessoas na Bolsa Aluguel. E no Diário Oficial está dizendo que esses empreendimentos da Grande São Paulo é para dar prioridade à demanda do governo do Estado. Só que a lei do governo do Estado, que foi feita pelo finado Mário Cova, diz: governo do Estado e governo federal, ele só aprova, só insere, só implanta no município se o prefeito e o administrador deixar. Agora, por que eu estou deixando essa alerta dentro dessa minha fala? Para que, inclusive, os vereadores tomem o pé disso, porque daqui a pouco vão construir 2.600 unidades em Arujá, e nós vamos colocar 200 famílias das áreas de risco por causa da condenação do Ministério Público Federal. Então, eu deixo essa alerta dentro da minha fala e espero, secretária, que nesse orçamento, no ano que vem, que nós, do movimento,
eu não diria o respeito, mas que nos atenda naquilo que é verdadeiro, que principalmente é a questão da moradia e a segurança do cidadão comum, que faça o investimento nessa área. Então é isso, quero agradecer a todos, doutor Márcio, secretário, agradeço aí o Rogério pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, repetitivo pelos próximos 3 anos, né? Espero que o ano que vem seja diferente. Obrigado. Obrigado pelo encaminhamento, Eusete. Na sequência, gostaria de convidar o Alex para fazer também a sua explanação. Eu acertei o nome já? Assim. Registrar a presença aqui da vereadora Maria Lúcia, do nosso vereador Castelo Alemão, que se fazem presente aqui nessa audiência pública. Boa tarde a todos, os componentes da mesa. Eu sou Alex Richard, sou professor aqui da Rede Pública Estadual aqui em Arujá. Já fui funcionário da Prefeitura um tempo, como secretário de escola. Sou idealizador e um dos organizadores do Sarau do Ernesto, que é um sarau que acontece no Parque Rodrigo Barreto há 2 anos e meio. E eu vim mais aqui fazer um pedido de atenção à casa, né, o Legislativo e principalmente o Executivo, para tentar destinar um pouco mais de verba para a parte de cultura e principalmente meio ambiente. Algumas reuniões que a gente teve com o Júlio lá na parte de cultura, a gente sempre vê o pessoal falando que não tem verba e tal. Como funcionário que fui em 2011 e 2012, a gente sempre ouvia falar, precisa arrumar isso, não tem verba, precisa arrumar isso, não tem verba. A gente vem assistir a sessão da Câmara e sempre tem votação por excesso de arrecadação. E a gente fica sem saber, falta verba, mas tem excesso de arrecadação, e geralmente essa arrecadação vai para outras coisas, e não vai para coisas realmente importantes de impacto no social. Eu fico extremamente triste por ser uma audiência pública, e o público, moradores de Arujá, não estão aqui. A maioria realmente são pessoas que são realmente empenhados, engajados em alguma causa, ou são funcionários da própria casa. Então, assim, a própria população está ausente de participar das políticas públicas e é a primeira a reclamar dos políticos. Então, assim, enquanto a gente não, como sociedade civil, não participar, não cobrar, não estiver presente para cobrar política pública de verdade, e ao invés de ficar pedindo favores a vereador, ou ligar de madrugada para levar no hospital, então, como população e como legislativo, a gente deve brigar para ter serviços públicos de qualidade, não favores pessoais de qualidade. Né? Então, a gente ouve assim, eu estou citando o nome do Júlio aqui, já falei isso para ele, não tenho vergonha de falar isso aqui, que assim, tem vereador que está hoje no legislativo, taca a madeira, né? E é o mesmo vereador que aprova o orçamento para o ano que vem. E aí, quando ele passa a estar dentro do executivo, ele fala que a gente tem dificuldade de trabalhar porque falta recurso, nossa equipe técnica falta pessoal técnico, né, tal. Isso acontece principalmente com 2 pastas, que são a pasta da cultura e de meio ambiente. Que eu posso falar que eu tenho um pouco mais de propriedade por participar de alguma coisa, eu sou vice-presidente do Conselho de Meio Ambiente. Queria aqui também registrar a presença do Léo, que é o presidente do Condema. Então, a gente vê o incidente que aconteceu em Minas Gerais agora, todo o dano ambiental que não tem como mensurar, é algo impagável, não tem um seguro que possa cobrir esse dano ambiental e social também com as pessoas que moram lá, que perderam suas casas, perderam suas vidas praticamente, né? Que perderam casa, documentos, fotos, tudo. E sem contar as vidas que foram perdidas nessa situação. Então, parte de cultura é deixada muitas vezes de lado, e meio ambiente principalmente. Eu digo assim, quando eu vim morar em Arujá, 23 anos atrás, era cidade de natureza. Hoje, por conhecer um pouco questões ambientais e ver como Arujá está expandindo, vamos dizer assim, porque desenvolvimento a gente pode discutir o que é realmente de fato desenvolvimento. É aumentar a arrecadação, é ter um PIB alto ou ter um IDH alto. Então a gente precisa discutir realmente o que é desenvolvimento. Então hoje eu posso falar que Arujá é uma cidade que destrói a natureza. Cidade de natureza foi esquecida há muito tempo, pela questão cultural de não ter investimento em espaços de cultura e de turismo. Arujá tem um potencial turístico imenso, de poder olhar o mirante e ver todo o Vale do Paraíba aqui é esplendoroso. A gente tem aqui Guararema, que é uma cidade que consegue potencializar toda essa riqueza cultural que tem, e eu vejo Arujá perdendo muito recurso
próximo de São Paulo aqui podia ser uma cidade turística muito forte. E assim, olhar mais para a parte de questão ambiental e cultural, porque depois não adianta, foi votado o orçamento, chegou no seguinte, não tem verba para contratar funcionário para a pasta de meio ambiente, não tem verba para funcionário para a pasta de cultura, que são importantes e fazem diferença, não para o próximo mandato, mas sim para uma geração que vem aí. Então, às vezes tem alterações aí no orçamento, são importantes sim, mas a gente tem que dar prioridade para aquilo que é política pública a longo prazo. Pensar só na eleição seguinte, isso é uma crítica aos vereadores e ao executivo sim, porque tem vereador que chega aqui, durante a campanha, promete mais educação, mais saúde, mais cultura, só que às vezes que esquece e promete algo que não executa. Ele pode sugerir um monte de coisa aqui. Subir aqui na bancada, prometer um monte, brigar, mandar ofício, mandar indicações, mas quem realmente faz é o executivo. Então, na hora da campanha, ficar prometendo mundos e fundos para a população é um equívoco muito grande, mas é responsabilidade da população também não ter esse conhecimento e não saber quebrar o vereador quando promete e falar, não é você que vai realmente fazer isso. Uns meses atrás eu encontrei um colega que fazia tempo que eu não conhecia, ele falou, Alex, tudo bem e tal? Vou sair vereador aí e tal, eu estou querendo trazer um hospital para Arujá. Eu falei, mas você sabe que não é você que vai trazer o hospital, né? Porque isso não é atribuição de vereador. Não, aí perdeu a fala porque questionei ele, não sabia a atribuição. Então assim, a gente vê muito isso, vereador prometendo, chega aqui, sabe que não é assim que funciona, e aprova o orçamento, às vezes sem apresentar emendas que são importantes, e depois bate no prefeito que o prefeito não fez isso, não fez aquilo. Mas se a gente for ter uma visão sistêmica e holística, vai perceber que a falha é de todos, muitas vezes, né? E mais uma crítica aqui para finalizar, eu fico triste quando por ser funcionário da prefeitura, saber que veículo com placa branca é veículo público, a gente sabe que é um equipamento público, fazendo coisas que são privadas. E essa Casa de Leis aqui, exceto algumas exceções, votou contra a adesivação dos carros da Câmara que são alugados, então não tem identificação nenhuma, placa cinza, então esse carro pode estar dando um rolê na praia, pode estar dando um rolê em vários lugares aí, e cidadão algum vai conseguir identificar isso. Tá? Então, doutor Márcio, aqui é uma sugestão para que essa casa possa aprovar que o veículo da Câmara, mesmo sendo alugado, tenha identificação, que a população possa identificar, falou, esse é um carro público, o que ele está fazendo na praia com placa de Arujá? Então, essas falhas, aí aumenta o custo com gasolina, e aí poderia sobrar, como já sobrou recurso aqui, para cobrir a quadra da Escola do Barreto da Rua 50, que eu trabalhei lá, e eu sei o que a gente passou lá como funcionário com invasão. E foi um bom trabalho, não sei até que ponto, mas assim, sobrou recurso da Câmara e voltou em benefício para a população. Quanto mais recursos sobrar aqui, mais desenvolvimento tem para a população. Então, poder identificar os veículos, a gente poder identificar um carro que seja de placa do vereador, a serviço do gabinete do vereador tal. Aí você vê o carro na Bertioga lá, você sabe, ou é o vereador ou tem algum assessor dando um rolê aqui na praia dia de semana, né? E aí, menos gasolina gastando, lá sobra recursos para a gente poder investir em coisas importantes. Então, é isso que eu tenho a dizer. E mais uma crítica a nós como população, que infelizmente a casa está vazia. E poderia ser diferente, com orçamento participativo, casa cheia, população cobrando o que realmente importa. Certo? Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, viu, Alex, pelos encaminhamentos. Gostaria de convidar o Valdemiro para fazer a sua explanação aqui também. Bom, gente, boa noite a todos. Doutor Márcio, Inês, eu não vim aqui para falar nada, né, na intenção de falar, mas aproveitando, eu vou pegar o gancho, aproveitar a oportunidade e tratar aqui de uns assuntos que a gente tem vontade de discutir. Como alguns, né, a maioria aqui sabe, eu tenho uma propriedade rural também aqui, né? A gente faz alguns eventos. O senhor, que eu esqueci o nome dele, mas me interessou muito o que ele falou também, eu acho interessante o município. E a gente tem também as dificuldades. Há 2 anos atrás, eu tentei implantar uma ecoterapia. A senhora deve conhecer o trabalho de ecoterapia, né, o tratamento com equinos, com cavalos.
E tentei e implantei, mas não consegui manter, por falta de interesse do poder público. Quando a gente implantou essa ecoterapia, eu convidei prefeitos, secretários, não a todos, mas aqueles que, por exemplo, secretário de Educação, de Cultura, de Esporte, que poderiam atuar nessa área, né? E não teve interesse, ninguém teve interesse de participar, de conhecer. E eu fiquei 2 anos lá pedalando, tentando sempre contato com o secretário, tentando mostrar o projeto, o resultado do trabalho, mas a gente não conseguiu. E é um valor muito baixo. E eu sempre escutei dizer o quê? Não tem demanda e não tem dinheiro. Não tem demanda e não tem dinheiro. Isso não é verdade, porque a gente pesquisou a demanda, né? Eu acho que não tinha demanda dentro dos interessados. Talvez não tivesse filho especial, não tivesse a demanda dentro do poder público. Mas na população em si tem demanda, sim. A gente tem Igaratá, que é uma cidade que eu acho que não chega a 10 mil habitantes, e lá tem a ecoterapia e tem 80 matriculados. A prefeitura ajuda, mantém. E aqui foi dito isso, não tem demanda e não tem dinheiro. E o valor também, olhando aqui o orçamento, não é nada que vai fazer diferença numa secretaria de educação ou de saúde, entendeu? Não vai fazer muita diferença. Então eu queria pedir à senhora, Landês, que a senhora desse uma atenção, né, para esse... É claro que a gente não tem um projeto ainda, ninguém teve o interesse, mas que se desse uma atenção em discutir isso, para ver se é possível enquadrar, porque a ecoterapia eu acho muito interessante. E na área da cultura também, que o rapaz falou, a gente tem a mesma dificuldade. A gente sempre implantou no mês da criança, na Secretaria de Cultura, uma mini fazendinha, para as crianças conhecerem os animais e tal. Tem criança que chega lá das escolas, da rede municipal, e não sabe o que é um coelho, né? Pergunta se a vaquinha é o burro, se o pônei é a vaca. Então a gente tem isso, é a realidade, eles não conhecem, né? Eles fazem essas perguntas para a gente. E este ano nós não conseguimos implantar, porque a secretaria alegou que não poderia pagar, que não é nem pagar, né? Para ficar um mês lá, R$7 mil. É um valor para manter aquilo lá. Eu abri as portas da minha casa, levei a escola, o Sidônia, foram turmas lá durante 2 dias, com o pagamento que a gente recebeu, que se os senhores verem, é muito gratificante, um monte de cartinha das crianças. Depois eles mandam as cartinhas com os desenhos, agradecendo, tal. Eu abri as portas, a prefeitura cedeu os ônibus e levaram as crianças. Então são coisas assim simples, mas para a área rural, interessante, que não se dá, eu acho que a devida importância. O Dr. Márcio conhece o meu espaço, todo mundo conhece, e quando a gente tenta fazer algum evento nessa área agropecuária para levar as pessoas para conhecer, às vezes eu me sinto tratado como um bandido, parece que eu estou fazendo coisa errada, entendeu? Quando a gente vê nas ruas, não tenho nada contra, mas a gente vê algum tipo de evento, como o pancadão aí, que tal, não é proibido, e a gente tenta fazer alguma coisa, a gente se sente proibido de todas as formas. Às vezes pelos órgãos do Estado, não, foi mais fácil para mim, como eu fiz a última festa, mas pelos órgãos municipais, a polícia e tal, dificulta-se muito, né? Mas eu queria pedir uma atenção mesmo nessa ecoterapia, doutor Márcio, tá? Que o senhor pudesse levantar essa bandeira comigo, a gente fazer um custo disso, ver se a gente consegue implantar nesse orçamento, porque é uma coisa baixa e o resultado é fantástico, gente. Eu acompanhei crianças durante 6 meses, a gente vê, né, o que a criança melhora. E não é só criança, pessoas com mal de Alzheimer, pessoas que tiveram derrames, que têm dificuldades de locomoção. A gente sabe o quanto isso melhora para as pessoas. E é um projeto barato, não é nada caro, não é nada impossível. Só que precisa de profissionais, fisioterapeuta, precisa de psicólogo, precisa de fono, precisa, né, para acompanhar. E isso que encarece um pouco, que a gente não consegue manter isso particular. As pessoas têm interesse e vão, mas também tem a dificuldade financeira. Então, se a gente conseguir um apoio da prefeitura, uma ajuda pequena, a gente consegue manter esses projetos, né? E eu não vim para falar isso, realmente não vim nem preparado, mas eu aproveitei a oportunidade para poder falar porque eu acho interessante, né? Outra coisa que o rapaz chamou a atenção, que é muito importante, esse negócio dos carros não serem personalizados. Todos aqui na cidade me conhecem como VSM, muitos não sabem nem o meu nome. Por quê? A partir da hora que eu saio para trabalhar, eu visto isso aqui. Quando eu coloco um carro meu na rua para fazer um serviço, ele tem um VSM. Se tiver um caminhão de som meu que vocês verem, tem um VSM. Então, se a empresa privada precisa, né, dessa propaganda, da identificação, que é importante, eu acho que o carro do poder público tem que ter, é obrigado isso. Teria que ser obrigado isso. Porque realmente a gente sabe que tem os abusos. E esse dinheiro é pago por nós, né? É feio quando você vê um carro do setor público sem identificação nenhuma. Só para completar aqui o que ele falou, tá? Obrigado, gente. Boa noite. Como eu falei, não vim preparado para isso, mas aproveitei a oportunidade, tá?
Obrigado, Valdemiro. Até nessa esteira, é muito importante salientar que de 2009 para frente, essa comissão começou a trabalhar e promover algumas audiências públicas, absorver os anseios e apresentar as emendas, né? Inclusive com muita dificuldade. Eu sou um árduo defensor de que a Câmara deve ser melhor assistida tecnicamente. Por quê? Quando se trata de matéria orçamentária, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós estamos falando de matérias econômicas, financeiras, administrativas, e tem um contexto jurídico aí para poder respeitar a lei de responsabilidade fiscal. E muitas vezes os vereadores não têm esse preparo técnico, com várias exceções. Nós temos excelentes vereadores que são estudiosos, que se empenham, e nós passamos a apresentar essas emendas. Todavia, o que a gente sente enquanto vereador é que essas emendas são aprovadas sempre por unanimidade nessa casa, isso é um fato. O prefeito sanciona essas emendas, portanto, elas passam a integrar o orçamento, todavia, elas não são executadas. E de 2009 para cá, 2010, 2011, 2012, o Tribunal de Contas continua recomendando a aprovação das contas do Executivo Municipal com uma bíbliazinha de ressalvas, porque não cumpre as metas orçamentárias, os objetivos financeiros. Nessa esteira, por exemplo, Valdemiro, da ecoterapia, o primeiro vereador a apresentar uma emenda de ecoterapia foi este vereador que vos fala, que apresentou essa emenda, que não foi acolhida até hoje, né? Nós temos aí um orçamento enxuto e, até então, é isso que a gente vem tentando quebrar há 7 anos nessa casa. Nós estamos aqui para absorver os anseios da população e fazer com que a vontade social dos munícipes arujanenses prevaleça no orçamento. Então, é um anseio. Nós temos a APAI, que faz um trabalho maravilhoso na cidade, inclusive aumentou um percentual do subsídio em razão do fechamento da Escola de Educação Especial, que nós tivemos uma comissão aqui na legislatura passada, estivemos na escola, fomos contra o fechamento, mas como é uma decisão que cabe única e exclusivamente ao Executivo, ele fechou por quê? Ele não tinha obrigação de dar consecução nas atividades de educação especial. Isso é uma obrigação do Estado. Todavia, ele exercia uma proatividade, e em razão dessa proatividade, ele recebeu, inclusive, um prêmio de um dos melhores gestores do país por essa proatividade. Foi receber em Pernambuco uma comenda, né, das mãos do Pedro Bial, na época, o qual ele muito se orgulha e sempre enfatizou, e depois fechou a Escola de Educação Especial. O APAI faz o seu trabalho, e eu entendo que a ecoterapia é muito importante. A questão da cultura, poxa, ninguém precisa falar. Essa questão da cultura, quantas emendas não foram apresentadas para otimizar o orçamento, mas não são acolhidas. Gestão ambiental, nós temos R$75 mil para fazer gestão ambiental. Para fazer gestão ambiental do quê? E agora, para não extinguir a secretaria, o nosso companheiro Júlio, que é o secretário de Cultura, ele cumulou as duas pastas, para não falar que está extinta, porque para mim está extinta. A Secretaria do Meio Ambiente não está extinta. É uma extinção tácita. Apenas está acumulada no Júlio, para ele responder, assinar. Então, tem algumas coisas que nós precisamos melhorar no orçamento. Só que, infelizmente, é isso. A gente coloca a faixa, eu divulgo no meu Facebook, a gente faz uns panfletinhos no gabinete, coloca em alguns locais, só que o desinteresse é muito grande. Então, nós precisamos aí melhorar, né, a educação das pessoas, através aí do estudo do direito constitucional, do estudo da organização do Estado, para que o cidadão, nas fileiras infantis, do ensino médio, ele se interesse mais e entenda a grandeza, a magnitude. Porque enquanto não tiver esse interesse, infelizmente, vai prevalecer sempre a vontade do Executivo. Ele tenta, obviamente, contemplar o anseio do cidadão. Só que o anseio do cidadão tem que ser discutido nessa casa, porque essa casa, por excelência, é a casa do povo. E fico feliz com as participações, mas, por outro lado, fico um pouquinho triste, eu gostaria de ver uma participação mais incisiva da sociedade. Bom, nessa esteira, eu gostaria de passar a palavra aqui para o vereador Rogério Gonçalves, para fazer as considerações. Obrigado, doutor Márcio. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar nosso vereador Castelo Alemão. Primeiro, eu gostaria de respeito à fala, mas não concordo quando se fala de preparo técnico para vereador. O vereador não precisa de preparo técnico, na minha opinião. A casa, ela tem secretários aqui nessa casa que recebem cerca de R$15 mil por mês de salário. Então, quando a gente vai fazer uma emenda, ela tem que trazer para a gente a forma de fazer.
O que não há é boa vontade da comissão, não estou falando na sua presidência, de recebê-la. Porque também jamais foi aprovado 100% as nossas emendas aqui, doutor Márcio. Eu fiz emenda ano passado aqui que não foi aprovada, não. Veio aqui para o plenário e tomou pau da base do governo. Então, a gente está aqui também lutando pela... O pessoal, o pessoal a gente conhece aí da cultura. Eu fiz uma emenda também no orçamento de R$80 mil no ano passado para a cultura e não foi feito. Ou seja, foi derrubado dentro dessa casa. Para habitação, auxílio creche, o Valdomiro falou agora há pouco, ano passado, ecoterapia, o vereador Paraíba, aqui, que eu não defendo vereador nenhum e também não sou contra nenhum deles, mas eu vi ele levantando a bandeira aqui e todas as sessões ele fala sobre ecoterapia. Né? O doutor Marcos fez também em 2009, que nem ele acabou de falar, mas o ano passado o vereador Paraíba veio aqui e brigou. Então, o que a gente tem que ser aqui bastante, eu sei que o doutor Márcio e a Inês veio para ser, tem que ser bem transparente com a realidade do município. Falar em fazer emenda para não ser cumprida pelo Executivo. Fizemos aqui ano passado, passaram míseras emendas. Passou uma aglutinativa do Castelo, que era para a saúde, comprar alguns equipamentos, né? 1,5 milhão. Foi executado, Castelo? Não. Eu fiz uma mísera emenda de R$30 mil para comprar armários para o pessoal da Secretaria de Educação, que a servente merendeira não tem onde guardar as suas bolsas. Também não foi executada. E o Renato Caroba, que eu bem me lembro, fez uma emenda de R$200 mil, que também foi aprovada, para o pessoal da EUTA. Que o pessoal da EUTA, que é o pessoal das faculdades, né, que era para ser um repasse de 50%, hoje a prefeitura só repassa 30% do valor do ônibus, e sendo que, por lei, deveria repassar no mínimo 50%, e nunca foi cumprido, e todas as vezes a justificativa é a mesma. Eu não falo em justificativa porque eu falo que é desculpa. Eles faltam entregar documento. Aí eles pedem o RG, você leva o RG, ele fala, agora faltou o CPF, entrega o CPF, agora faltou a carteira de vacinação, leva a carteira de vacinação. Então, ou seja, falta vontade política. Inês, você sabe disso, que a gente está aqui desde 2013, a primeira audiência que teve aqui, eu debati muito esse assunto, e foi falado que não era entregue o nome do pessoal. Mentira, o pessoal leva e não adianta. Sinceramente, a gente sabe a forma que funciona. Né? O que é importante é que a gente não tape, né, o sol com a peneira. A gente tem que vir aqui para falar a realidade que acontece no município, e fico feliz de ouvir o seu Quijiro, que falou agora há pouco, R$50 mil para o nosso município, infelizmente, não é nada. Falta apenas vontade política. Ele liberou a agricultura. A cidade de Arujá hoje, o Castelo aqui, né? O pessoal brigou muito aqui pelo pessoal aqui, por causa do Rodoanel, às vezes apropriações, né? Quantas famílias ficaram sem emprego ali? Né? É triste. Aqui o Castelo levantou a bandeira. A gente está aqui para elogiar o trabalho dele, que ele faz um trabalho magnífico nessa região. Cada um tem uma área que milita. Parabéns, Castelo, mais uma vez, está aí na luta, né? E aí a gente ouve R$50 mil resolveria um problema, sabe? Aí a gente pega um orçamento, 81 milhões para a educação. É necessário? É necessário você ter investimento na educação, gasto com qualidade. Este ano agora foi gasto mais de 60 milhões. Fizemos uma audiência pública, né, doutor Márcio? Tentamos fazer uma audiência pública porque a Câmara não foi capaz de informar o bairro do Mirante. Tentamos fazer, concorda comigo? Estávamos lá eu, doutor Márcio, o vereador Dr. Wilson e o pessoal da Câmara. E as pessoas que estavam abrindo a escola, porque ninguém do bairro compareceu. Porque na porta da escola não havia uma placa informando que era uma audiência pública. Ridículo. Sinceramente, a Secretaria da Câmara é ridícula. Tem que dar os parabéns para esse pessoal que fica aí sentado o dia inteiro e não consegue colocar uma placa numa escola para fazer uma audiência pública. Fomos lá fazer, chegamos lá, doutor Márcio, me corrija se eu estiver errado. A escola está a ponto de... que Deus o livre cair, concorda comigo? Diversas rachaduras nas escolas. E eu briguei por essa escola desde 2013. Tanto eu quanto o vereador Júlio, que visitamos todas as escolas. Fizemos uma ata de cada escola desse município de Arujá. Isso eu me orgulho, que eu acho que foi o melhor trabalho que eu fiz aqui até hoje. Fui em todas as escolas. Fizemos número de professores, serviço, o que faltava e parte estrutural das escolas. Fizemos uma ata, entregamos na mão do prefeito, entregamos na mão da Secretaria de Educação. Voltamos ontem nessa escola, na sexta-feira passada, estava lá as mesmas rachaduras.
sabe? Então, o que falta é investir o dinheiro com qualidade. Aí vem falar que vamos gastar agora, no próximo ano, 81 milhões na educação. Isso não vai resolver nosso problema, a gente precisa de planejamento. A gente precisa de pessoas capazes na pasta. Né? Gosto muito da Gorete, mas ela muito me entristece, porque o maior orçamento do município está na mão dela. E até hoje não resolveu esses problemas de escola. Hoje nós temos escolas que não têm professor, hoje continuamos com esses problemas frequentes. Manutenção, a gente esquece. Hoje a gente temos, para você ter uma ideia, na escola Hermínia Ará, aqui no Barreto, as crianças do primeiro ano não vão estudar lá esse ano que vem, em 2016. Eles vão para o Paulo Freire, porque falta construir 7 salas de aula. Ou seja, eu estou do lado da escola e meu filho não tem direito de estudar naquela escola, da rede municipal, no qual teria a obrigação. Esse pedido de construção de 7 salas está na prefeitura há cerca de 8 anos, que eu estou levantando o processo, e não faz parte de um planejamento de 80 milhões. Aí você pega 80 milhões, por exemplo, 40, vamos botar aí 50%, se fosse para pagar a folha de pagamento, ainda teríamos 40 milhões para fazer essas outras, comprar merenda, infraestrutura. E aonde vai parar? É isso que aí o pessoal fala assim, mas o vereador está para fiscalizar. Perfeito, nota fiscal é perfeita aqui em Arujá. Vocês não têm a mínima dúvida. São feitos todos os procedimentos legais. Por isso que eu falo da pessoa capaz. A gente tem saúde, secretária Clarinda, teremos ano que vem 61 milhões de reais. Tem uma senhora aqui, tem ginecologista na UBS para te atender? Não temos ginecologista. Ginecologista só atende grávida no município de Arujá, com 61 milhões. Então, sinceramente, a gente faz míseras emendas aqui e não são cumpridas. O pessoal da guarda está vindo aqui, que nem a gente fez diversas reuniões, fico muito feliz de estarem aqui novamente, que é gostoso. Sabe o que eles falaram? A gente queria condição para trabalhar. Sabe, a gente ganha bem, ninguém reclama do salário do guarda municipal aqui em Arujá, mas a gente queria oferecer muito mais para o município, mas a gente não tem condição de trabalho. Então, é isso que temos que ver. Sabe, a gente tem sim que fiscalizar o orçamento, a gente tem que ficar em cima o tempo inteiro, mas a gente tem que ter pessoas com planejamento. Eu convoquei, na última sessão, a secretária de Educação para vir na Câmara, porque eu quero saber o que ela vai fazer com 81 milhões ano que vem. Será que ela vai ter capacidade para trazer a programação? Ou simplesmente ela vai vir aqui para falar que vai gastar, que as coisas aumentaram? Porque para mim, particularmente, com todo respeito, não existe crise. Eu sou comerciante, eu tinha 6 geladeiras ligadas, eu desliguei 2, para economizar energia. Eu acho que esse momento a gente vai começar a filtrar quem é capaz e quem é incapaz. Se eu ficar em casa chorando e reclamando, eu não vou melhorar. Se a crise está aí, eu vou levantar mais cedo para resolver a minha vida. É assim que eu trabalho. É assim que eu ensino meus filhos. Então, aqui a gente tem que ser bem transparente. E quando se falar a respeito, o Alex levantou aí o posicionamento, o projeto de lei era meu, Alex. Você lembra disso? Para adesivar todos os carros da Câmara. Era meu projeto de lei. Eu acho que tem que ter a transparência. É o que eu falo. Se você tem vergonha de fazer alguma coisa, não faça. Então a gente tem que ser transparente. Esse projeto era meu e caiu, não votaram. Então, aqui, doutor Márcio, é muito feliz que a gente tenha... agora, hoje está cheia essa audiência pública, fico feliz, né? Aí desde que vem todas, né? Hoje a casa está cheia, a gente que sempre participa, normalmente tem 2 gatos pingados aqui, né? Fico feliz que venha mesmo, e tem que vir debater e ajudar a gente a cobrar. Ajudar a gente a cobrar, que a gente está para fiscalizar, porque o orçamento de Arujá, eu particularmente, eu falo para todo mundo que a crise não chegou nos cofres públicos de Arujá, não chegou. Foi estipulado 225 milhões. Na última prestação de conta que eu estava presente, até o momento estava arrecadando tudo o que estava previsto. Então não houve planejamento. Se você previu que você ia arrecadar 225 milhões e está arrecadando e está faltando dinheiro em alguma pasta, o incapaz está naquela pasta. Porque se eu sei a minha receita, eu sei a minha demanda e falta dinheiro, então o que a gente precisa melhorar é isso. A gente está sabendo agora que diversos secretários adjuntos estão sendo demitidos por causa da crise. Então quer dizer que eles não fariam falta antigamente também. Então quando temos dinheiro, a gente gasta com salários, né, absurdos, com pessoas que não têm capacidade. Então é essa que é a nossa realidade hoje em Arujá. Habitação, 440 mil reais para a pasta de habitação. É uma piada. Não dá para... A Secretaria de Habitação em Arujá nunca colocou um bloco em nenhum bairro. Nunca fez um bloco. Já colocaram o bloco, o senhor está mais tempo que eu aqui?
Nunca colocaram um bloco. 440 mil reais, é só para pagar o salário do secretário. A gente precisa dessa secretaria? Não. A gente precisa da secretaria que o Wilson falou que mudou o nome, que é de Segurança Pública. Essa secretaria a gente precisa. Urgentemente, para quê? Para poder resgatar diversos programas que tem do governo federal e trazer o recurso para o município e trazer mais segurança. Então, o Alex falou muito bem agora há pouco aí a respeito da cultura, tanto ele quanto o Lia. São 4 milhões para o ano que vem em cultura. Se quiser ter cultura, tem. O que a gente precisa é parar de gastar R$500 mil para fazer a festa da cidade. Aí faz R$500 mil em uma semana e a gente fica um ano inteiro ouvindo isso. A gente não tem... Eles não investem, vocês fazem espaço cultural no Barreto e vocês que se desenrolam. Eu vi vocês em cima de caixa, eu vi um evento de vocês que o Fusaco, o pessoal estava fazendo, eles estavam em cima de caixa de laranja, tentando cantar. Sabe? Então a gente tem que ver as prioridades, mas precisamos ter um planejamento. E precisamos ter pessoas capazes na pasta. Sabe? Cultura, eu gosto muito do Júlio. Eu acho que ele é melhor agrônomo do que secretário de cultura. Agora ele vai estar melhor, porque agora ele vai estar no meio ambiente. Mas botaram ele na Secretaria de Cultura, ele tentou. Ele é um cara super técnico. Mas sabe, o povão ali, rapaz, é a gente que precisa de cultura, é a gente que está ali na sociedade. Sabe, a gente que vê ali aquele jovem de 10, 12 anos se infiltrando nas drogas, sabe, entrando no crack por falta de um investimento. Aí você pega uma pasta com... E outra, vou ser bem sincero, esses 4 milhões aqui é para inglês ver. Porque com os 15% de remanejamento que aprovam, eu tentei abaixar para 7, tanto eu quanto o Renato Caroba fizemos uma emenda e não conseguimos, esses 4 milhões vão sumir daqui, ele vai remanejar para outra pasta. Infelizmente. Aí esse ano, por exemplo, gastaram 27% na educação. Mais de 1/4 do que foi do nosso recurso foi gasto na educação. E mesmo assim não temos professores. E mesmo assim não temos prédios decentes. Então, por isso que eu sempre falo, Inês, você é capaz na pasta, não é puxando o saco da Inês não, que ela não precisa disso, está aí uma vida inteira na frente da prefeitura, as contas do prefeito são sempre aprovadas porque a Inês está em frente. Mas precisamos de outros secretários capazes também, porque gastamos 27% do nosso orçamento esse ano com educação e não temos professor. Então, é o que eu falo, não pode se aumentar o recurso da educação para 27, não pode se aumentar o recurso da saúde para 21, não pode, não pode. Cada um tem que ser capaz para fazer com o que você tem na bagagem. Porque quando se aumenta o recurso da saúde, tira da cultura dos meninos. Quando se aumenta o recurso da educação, tira do pessoal da habitação. Então, a gente tem que parar de viver de arroz e feijão. Sabe, a gente também tem que ter um pouco mais de qualidade de vida. Desculpa o desabafo, pessoal, é porque a gente fica aqui, eu estou no meu 3º ano, é meu primeiro mandato, a gente luta bastante, sabe, aqui, e a gente vê às vezes que o que acaba com o Brasil é hipocrisia. Isso acaba com o Brasil. Porque vem aqui, fala bonitinho, quando vira as costas não faz nada. Né? Não estou falando de nenhum dos membros da mesa não, porque aqui o pessoal trabalha. Mas é que normalmente você vai em alguns discursos, é isso que acaba com a gente, cara. Então, a gente precisa, sim, ter pessoas que estão engajadas, que nem o Márcio que está à frente aqui da comissão agora. Né? Espero, sim, que o Márcio faça essas emendas e passe essas emendas. Sabe? Que venha discutir em plenário, o que eu defendo é que as emendas sejam discutidas em plenário. Normalmente a gente faz uma emenda aqui e some na comissão. Dá parecer negativo, não vem para votar. Entende? Aí, eu vou vir até falar, não é por falta de preparo técnico, não é de forma alguma, porque nós temos aqui uma equipe aí que está aqui há mais de 20 anos aqui na casa, que são verdadeiros dinossauros aí, em cargos comissionados. Então, é simplesmente falta boa vontade. E é que nem eu sempre falei assim, a gente vem para debater no plenário. Nós queremos vir debater as emendas no plenário. Então, como o Márcio assumiu alguns compromissos de fazer algumas emendas, se ele me permitir, aqui vai ser pela comissão, mas se me permitir, eu vou subscrevê-las todas e peço que cada um de vocês venham no dia da votação aqui, para ver se essas emendas entrarão aqui. E acompanhem junto conosco, junto com o prefeito, para executar, porque, sinceramente, é mais um ano que a gente teve emendas. Eu lembro, o Márcio sempre defende aqui, que é a UTI neonatal, né, Márcio? Fez diversas emendas, o Márcio é um defensor disso,
E até hoje, as emendas que ele fez e passou também não foram executadas. Então, pessoal, desculpa o desabafo. A gente está aqui, as portas estão abertas, tá? E o que vocês precisarem, tanto do meu gabinete, quanto do Márcio, quanto do Castelo, que também está lutando bastante aqui, né? E desculpa mesmo o desabafo, é que às vezes a gente briga tanto, a gente vê tanto. Eu que sou comerciante, eu tenho uma padaria, para quem não me conhece, eu sou conhecido como Rogério da Padaria. Eu tenho uma padaria aqui no Barreto. A gente vê tanta coisa ali por dia, sabe? Sinceramente, das 7 horas da noite, você vê uma criança de 10, 12 anos se drogando na sua porta. E você não pode fazer nada, sabe? É muito difícil. E a gente que está aqui hoje, tendo o poder realmente de fazer isso aqui, temos o Conselho Tutelar que está sucateado, fui numa reunião deles, precisamos lá, estavam sem computadores, né? A guarda precisa acompanhar o Conselho Tutelar, teve vezes que o carro quebrou acompanhando o Conselho Tutelar, sabe? Algumas coisas que a gente precisa aprender, Não vamos mais tirar da cultura para botar na mão de uma secretária que não tem capacidade. Vamos deixar na cultura e vamos fazer que cada pasta execute apenas o seu orçamento, não os demais. Obrigado aí, obrigado mais pelo espaço, boa noite. Parabéns aí pelas colocações, vereador Rogério. É isso aí, temos que debater o orçamento, aperfeiçoar a destinação dos recursos públicos, que os anseios sejam verdadeiramente contemplados. Eu gostaria, na sequência, de convidar aí o vereador Castelo Alemão e, na sequência, o pastor Oséias, que é o presidente do COMPEC, Comissão Permanente de Eventos Cristãos, aqui do município. Uma boa noite a todos, vereador Márcio, presidente da comissão, a secretária Inês, meu colega vereador Rogério, pastor, o pessoal da cultura aqui representado, a guarda municipal. Vou comungar aqui da fala dos meus colegas vereadores, quando o Márcio fala de ser técnico, e depois eu vou comungar também da fala do Rogério, quando ele diz que não adianta ser técnico. A explicação é simples. O vereador, o papel primordial do vereador é destinar as ações do governo. Vem aqui as peças orçamentárias, e realmente, na hora de destinar, a peça chega aí completamente engessada. É aquele negócio, você puxa o cobertor para cobrir a cabeça, vai descobrir os pés. Do jeito que chega, acaba causando aqui um atrito entre os vereadores, que todos os vereadores querem poder propor alguma coisa, querem ajudar determinada área, e se vê impossibilitado de agir, de trabalhar, de usar suas prerrogativas. Então, causa, sinceramente, a votação das emendas aqui é tenso. Eu participei, vou agora para a terceira votação, é tensa. Exemplo, na última votação, quando falou o vereador não pode prometer nada para a saúde em campanha, para a educação, pode sim. O vereador destina. O vereador, ele firma o compromisso de destinar. O vereador é a casa legislativa. Então o vereador chega aqui, ele vai legislar naquela causa ali, ele vai destinar a emenda, depois ele vai cobrar uma execução ali, no tempo certo. Na última, aprovei uma emenda recorde aqui na cidade, 1.600.000 destinada à compra de equipamentos para o PA Central. Vocês acham que o PA Central necessita de equipamentos? Necessita. Os 90 mil habitantes da cidade, aproximadamente, também concordam comigo, que necessita de equipamentos, sim. Uma tomografia, ressonância, ultrassom. Foi destinado, foi feito na época. Nós, quanto vereadores, temos que fazer aqui uma pesquisa de preço e depois ir dentro da pasta e ver ali, remanejar um pouquinho da cultura, um pouquinho da educação, um pouquinho do gabinete do prefeito, um pouquinho até da secretaria da casa aqui, e vai juntando. Se eu tirar 1.600.000 direto de uma peça, vai faltar naquela peça, e a emenda não vai ter condições de tramitação, não vai ter condições da comissão acatar aquela emenda para ela estar apta a ser votada aqui em plenário posteriormente. Então, aí que entra o atrito dos vereadores. Muito bem, o vereador Rogério, quando ele fala do corpo técnico da casa,
que deveria estar aqui para nos auxiliar, né, nessa hora. Mas, infelizmente, sabemos que isso não acontece. Muitos vereadores aqui já foram induzidos a errar a sua indicação. Já foi induzido ao erro. Afirmo aqui em plenário. Foi induzido. Teve um ano que todos os vereadores foram induzidos a tirar o dinheiro para destinar as suas emendas da mesma pasta. Acabar no fim, aí aquela pasta tinha 3 milhões e as emendas aqui somadas davam 9 milhões. Consequentemente, sem condições de tramitação. Como você vai tirar 9 milhões de 3 milhões, por exemplo? Foi todo mundo induzido. Todo mundo pediam para os assessores lá, de onde pode tirar? Tira daqui, ó, quanto tem aqui. O assessor, pode tirar daqui, vereador. E vereadores, a maioria no primeiro mandato, todos com aquela vontade de trabalhar. Opa, eu vou mandar aqui, vou destinar, eu vou ajudar. Aquele meu compromisso de campanha eu vou cumprir agora. Ninguém chega aqui para errar. Ninguém se candidata aí, coloca o nome aí para vir para cá para errar. Não vem para dar o seu melhor. Mas, infelizmente, muitos não sabem a realidade. E quando chega, acabam se assustando. Alguns vão se adaptando. E a gente vai se adaptando, sim. Aí eu fui perguntado ali pelo pastor Oséias, poxa, mas se você destinou 1.600.000 e não foi executado, o que você faz? Eu venho para a tribuna e vou xingar o prefeito, sim. Eu venho aqui, eu tenho que xingar o prefeito. Não tem outro meio. Por quê? Ele aplicou na defesa dele lá, se eu for até o Ministério Público, ele aplicou o mínimo constitucional para cada pasta, é o suficiente. Fique bem claro a todos aí. Era bom que a casa estivesse cheia. Eu gosto muito de estar conversando com a casa cheia, para dar essas explicações, porque é assim, creio eu, que o jogo das vaidades muitas vezes atrapalha. Se coloque agora, executa uma emenda de 1.600.000 do vereador Castelo Alemão. Ele vai conseguir esconder meu nome na cidade? Não vai. Na saúde, todo mundo carece de saúde, ele vai conseguir esconder? Não vai. Não vai. Eu penso que seja isso. Porque que o povo precisa de saúde, precisa. Que a emenda está destinada, está. Ela pode ser aplicada? Pode sim. Foi arrecadada até o momento aquela estimativa? Foi arrecadada a estimativa. Até o mês de junho, a qual eu acompanhei, vinha tudo dentro do normal. Mas também entendo porque vinha dentro do normal. Porque já foi estimado baixo a arrecadação. Então, aí está dentro do normal. Não foi estimada a arrecadação lá no alto, então ela foi ali, né? Então, acaba também, como ela é estimada abaixo, a peça que vem para cá causa esse atrito entre os vereadores, todos querendo dar sua contribuição, todos querendo ali ajudar mesmo, porque o vereador é o político mais próximo do povo. É o vereador. O vereador é o para-choque da política. É o que vai. Porque geralmente o vereador que vai ajudar a campanha do prefeito, o prefeito e os vereadores acabam ajudando determinados deputados que sequer vêm às cidades. Outros usam a mídia para conseguir o voto. Então, o político mais próximo e que, consequentemente, pela proximidade, ele consegue absorver as demandas e as necessidades, é o vereador. E cada vereador tem um modo de agir. O vereador que não propõe emendas, não quer dizer que ele não tem trabalhado. Ele tem trabalhado, sim. Ele tem provocado aí fora, ele tem visto. Cada vereador tem que trabalhar, concorda, doutor? Cada vereador tem os vereadores mais técnicos e tem os vereadores que vão para cima aí, que promovem os eventos aí, ajudam na cultura, ajudam na saúde. Outro fato relatado aqui nessa casa. Já vai de encontro à minha emenda de 1.600.000 saúde. Um simples ultrassom, hoje na rede pública municipal, o paciente é encaminhado para Heliópolis. Aqui, ó, aqui, Heliópolis aqui do lado, né? A pessoa, para chegar em Heliópolis, uma consulta marcada às 7 da manhã em Heliópolis.
de ônibus, ela tem que pegar um ônibus aqui às 2 da manhã. Alguém de vocês aqui já viu saindo algum ônibus de linha às 2 da manhã da rodoviária? Não, né? O departamento de ambulância da prefeitura, deficiente, não consegue atender. Onde que acaba vindo? Onde que é a caixa de ressonância? Câmara Municipal. O povo não sabe distinguir o que é o poder legislativo e o executivo. E nós temos que entender isso aqui nessa casa. Chegam aqui, pedem ao vereador: vereador, minha mãe tem dificuldade de locomoção. Não tem ambulância para estar levando ela. O setor de ambulatório não vai levar, a consulta é lá em Heliópolis. Ele tem que estar levando lá. Como é que faz? O vereador muitas vezes pega o seu veículo próprio, coloca no seu veículo próprio e vai fazer esse serviço. Se essa pessoa entrar em óbito aí no caminho, ele vai ter sérios problemas. Alguns vereadores, em determinados momentos, devo confessar que faz o uso do carro da Câmara. O carro da Câmara adesivado lá na porta daquele hospital, da cassação do mandato do vereador. Só para explicar algumas ações da casa. Infelizmente, algumas ações são preventivas. São preventivas. Nós não podemos virar a costa para a população. Sabemos que é a prefeitura que tem o dever, que é o executivo que tem o dever sim de levar aquele paciente lá. Sabemos, é o executivo sim. Mas se o executivo não deu condições de levar, eu posso levar no meu veículo próprio. Quando eu tinha minha motocicleta, quem conseguia andar de motocicleta na minha garupa, ia comigo. Mesmo eu estando vereador aqui já, eu atendi pessoas em minha motocicleta mesmo, em grandes distâncias aí. Mas aí como que eu vou fazer? Eu vou virar as costas, vou deixar aquela pessoa perder aquela consulta? E vocês sabem, uma consulta é marcada para daqui 3 meses. E agora, um simples ultrassom. Põe na ponta da caneta quanto que essa pessoa vai gastar de seu próprio recurso. O munícipe que paga o imposto aqui na nossa cidade, de seu próprio recurso, vai gastar para ir lá fazer esse ultrassom. Se ele tivesse, ele pagava aqui, particular, aqui nas clínicas do município mesmo. Ele não tem como. O custo para ele ir até Heliópolis, vai ter que levar um acompanhante, é R$100, é R$150. Se ele tivesse, ele fazia o ultrassom aqui, ele não ia depender do serviço público. É isso que está acontecendo hoje no nosso município. Infelizmente, o que me preocupa é que não houve queda de arrecadação até o momento. Não houve queda significativa. Deixe bem claro, queda houve. Agora, será que o próximo cenário vai ser esse confortável? Não sabemos se o cenário do próximo ano vai ser esse cenário. E se nesse já estamos vendo essas dificuldades, preocupa o próximo cenário. Então, por isso que eu saio aqui, hoje eu vou sair na defesa do Legislativo, mais uma vez, defendendo agora a palavra do vereador Rogério, quando ele falou que não adianta ser técnico mesmo não, você vai lá, faz a emenda certinha, a emenda não é executada. E quando assistidos por técnicos, fomos induzidos ao erro. Então, a gente que acaba aqui tendo que abrir ali, ligar o computador, pesquisar, olhar, ver. Graças a Deus, hoje o vereador que tem menos tempo, que tem quase 3 anos de experiência, isso ajuda muito nessa próxima aprovação, isso vai ajudar muito nas políticas do próximo ano, mas eu tenho que ressaltar o trabalho individual de cada vereador e o trabalho dos assessores dessa Câmara, dessa Casa de Leis aqui, todos empenhados em atender uma demanda, volto a repetir, uma demanda do Executivo, que vem para cá e muitas vezes as pessoas vêm para cá indicadas das UBSs. Eu não tenho como ir lá, como é que eu faço? Vai lá e fala com algum vereador. Mas o vereador não pode fazer isso, gente. Mas faz. Faz sim. Atende sim. O vereador não pode fazer isso. Mas tem que fazer. Eu prefiro perder a eleição do que saber que uma pessoa perdeu a vida porque eu tive medo de atendê-la. Pessoal, agradecer imensamente
vocês que estão aqui nessa noite, interessados em saber o futuro da cidade, vêm aqui discutir uma peça orçamentária. Infelizmente, falta essa vontade do povo, falta essa vontade. Acho que se o povo fosse mais politizado, as coisas seriam melhores, saberia cobrar mais os seus direitos. Quando fosse, o seu exame é lá em Heliópolis. Por que Heliópolis? Eu moro em Arujá. Se o povo começar a fazer isso aí, bater, eu moro em Arujá, trazer imprensa, muda. O povo tem que saber cobrar o seu direito. Mas, infelizmente, ele quer fazer o exame dele. Falou que é Heliópolis, falou que é no Rio de Janeiro, que é no Ceará. Se alguém for levar ele até lá, ele vai. Pessoal, agradecer imensamente a atenção de todos aí, enquanto fazia uso da palavra. Obrigado, vereador Castelo, pelas considerações. Gostaria de convidar o pastor Osés Rodrigues aí para fazer uso da palavra também. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que estamos tendo de poder falar nesta tribuna. Gostaria de cumprimentar a secretária, que eu não a conhecia, estou conhecendo hoje pela primeira vez. Eu não sabia que a senhora é responsável pelas contas tão favoráveis do nosso prefeito. É um prazer conhecê-la, que nunca dá problema às contas. Quero também agradecer a oportunidade que os novos vereadores estão me dando, Rogério da Padaria, doutor Márcio, Castelo Alemão, vereadora Lúcia que estava aqui. E eu tenho, a minha palavra é simples e ela é curta, até porque eu não tenho por que ficar esticando chiclete. Eu gostaria muito de ter um vereador como o Rogério da Padaria, com um comércio lá no Copaco, onde às 18 horas fecha tudo e se você quiser comprar um litro de leite, você tem que vir até o centro. E nós não temos. E geralmente tudo que se fala aqui, se fala em Barreto. Tenho o maior carinho pelo Barreto. Eu vivo no Barreto todos os dias. Mas eu sinto que os outros bairros são muito poucos falados. Pilar, Via Dutra, outros bairros, Copaco, Vista Alegre, né, bairros importantíssimos também da cidade. Eu mesmo sou morador do Copaco e eu não vejo muita gente falando aqui no Copaco. Muito pouco se fala. Aliás, a última vez que eu vi aqui falar do Copaco foi com o doutor Márcio e nós conversando sobre uma reunião que ele fez no bairro nosso ali. E eu gostaria de, com todo respeito, eu admiro muito o trabalho dos nossos vereadores da nossa cidade aqui, mas eu julgo necessário, vereador Castelo Alemão, vereador Rogério da Padaria, doutor Márcio e os vereadores que não estiverem presentes, mas eu acho necessário, sim, conhecimento técnico dos vereadores. Porque o povo coloca o vereador aqui achando que ele sabe das coisas. E nós só descobrimos que ele não sabe quando ele senta aí. Depois, para tirar, não dá para tirar mais. Tem que esperar 4 anos para tirar. E é fácil para o vereador dizer que a culpa é dos técnicos que estão aqui em cima. Não estou defendendo os técnicos, vou falar dos técnicos também. Como é que eu posso assinar um documento que um técnico colocou e dizer que a culpa é dele e que eu não tenho culpa nenhuma, vereador Castelo? Eu tenho culpa sim, eu tenho que discutir o que foi colocado ali. Foi dito aqui que foi feitas emendas, tantas emendas, o Castelo mesmo é um recorde de emendas aqui. 60% das emendas dessa casa são deles. E a emenda não correu. Aí eu pergunto para o Castelo, qual é o procedimento que o vereador pode fazer quando a emenda não é respondida? Pedir a cassação ou a cabeça do prefeito. Estou errado, Castelo? Por que ninguém nunca fez isso? Por medo, falta de coragem, de dizer sim, realmente, eu tenho técnico, eu sou técnico nisso. Olha, seu prefeito, o senhor não atingiu a minha emenda, então eu vou pedir eu vou sugerir à casa a sua cassação, colocar isso nos jornais, revistas, e assim, olha, se está acontecendo isso, então nós vamos pedir a cabeça do prefeito. Ninguém pede, ninguém fala nada. Então é muito simples dizer assim que o problema é da casa, é dos técnicos, se eu tenho como finalizar o processo. Se as emendas não estão sendo feitas, os vereadores podem simplesmente pedir de forma real e consequente
a dispensa do nosso prefeito. Não adianta nem sacrificar a secretária, coitada, que está ali, não adianta estar ali cumprindo o que foi colocado a ela. Mas o executivo, quem é o responsável pelo executivo, tem que ser sim, vereador Castelo, responsável pelas emendas. Eu acho um absurdo uma emenda como essa que o senhor fez para a saúde e ela não ser atendida. O senhor me desculpa, mas eu acho isso um absurdo. Eu já tinha pedido a cassação, não só dele, mas de todo mundo junto. Se eu trabalho pelo povo. Então, vou contar os 50 dias, depois eu vou lhe cobrar essa emenda. Vamos pedir a cassação. Mesmo que não ocorra, mas é bom que o povo saiba isso. Segundo, eu não vim aqui para falar nem do prefeito, que eu admiro o trabalho dos nossos vereadores. Aqui eu tenho acompanhado as sessões da Câmara e eu tenho visto o trabalho dos vereadores, e são muito poucos os vereadores que usam essa tribuna para falar realmente aquilo que o povo quer saber. Eu lamento pela nossa guarda civil, nossa guarda municipal, me sinto entristecido de ver nossa guarda abandonada. Literalmente abandonada. Eu tenho um grande apego à segurança pública por pertencer um período da minha vida a essa instituição e eu lamento o abandono que a Guarda Municipal da nossa cidade tem. Mas eu também quero falar para vocês sobre o grupo que eu represento. Não represento todos. Nós temos na cidade de Arujá 309 igrejas evangélicas. Deste total, 16.500 a 19.000 pessoas pertencem a uma igreja evangélica. Que seja Deus e Amor, Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, não importa. Estou dizendo questão de igreja. Todas as igrejas. E quando você quer fazer um evento na cidade, você não consegue fazer. Por exemplo, a festa da cidade que teve aqui em Arujá, que o vereador Rogério Rogério da Padaria disse que foi gasto R$500 mil. Eu gastei R$6.700 do meu bolso para pagar o cantor que veio do Rio de Janeiro para cá. Nenhum vereador, eu não compartilhei com nenhum vereador, porque ele também não pode fazer nada. Porque eu cheguei até o senhor Júlio Caicã e pedi para que ele nos ajudasse. Ele também não tinha como fazer nada. Ele não tinha essa disponibilidade de verba. Agora, eu acho engraçado que quando é para trazer um cantor famoso, alguém que represente, que esteja na televisão ou que esteja na mídia, gasta-se um dinheiro desse. Quando é para trazer um cantor que tenha uma representatividade no meio cristão ou qualquer outro tipo de etnia religiosa, não tem dinheiro. Não há um... Eu ganhei da secretária adjunta os pãozinhos para dar para nós comer. 40 pãozinhos. Que não deu nem para o cheiro. Então eu vou dizer para os senhores aqui uma coisa. Esse ano de 2016, eu peço com muito carinho aos vereadores que estão aqui discutindo isso. O vereador Rogério que está aí brigando, o doutor Márcio, o Castelo Alemão, nos ajude. Ontem nós tivemos aqui a reunião do Conselho da Cultura. E o doutor Márcio esteve com a gente aqui, um povo com vontade de fazer a diferença, de arrebentar, fazer a cidade de Arujá realmente ser vista como uma cidade da cultura. Meus queridos, eu fico entristecido quando eu vou, por exemplo, que eu fui ontem, na Fundação Casa. Do lado da Fundação Casa eu vejo um tronco, parque ecológico, cheio de mar. Eu nunca vi um negócio daquele. Nós não temos cultura, nós não temos lugar onde os nossos filhos podem estar assentados. Sabe onde é que o meu filho estava sentado esses dias? Na Praça do Coreto com o celular dele, porque o único lugar que ele pode ir é na Praça do Coreto. Não tem verde, não tem nada. Nós vamos em cidades vizinhas, muito menores do que a nossa, que eu fui em Biritiba Mirim esses dias. Eu fiquei encantado com Biritiba Mirim, uma cidade pequenininha. Guararema nem se fala. Arujá, que é uma cidade tão linda, arrecada tanto dinheiro, cidade natureza, nós estamos devendo muito. Então nós vamos continuar cobrando aí, ajudando no que for necessário. Digo para os senhores aqui, cobrando de maneira inteligente. Não adianta eu criticar os nossos técnicos daqui da casa, ou criticar os nossos vereadores, ou criticar propriamente dito as nossas secretárias. Não adianta eu criticá-los. Eu tenho que somar. E eu acredito que no meio de tanta gente, tantos pastores aí, tantas pessoas de outras etnias religiosas que eu respeito, tenho o maior carinho também, eu acredito que nós podemos chegar a fazer Arujá realmente uma cidade que vale a pena a gente morar, que vale a pena nós criarmos os nossos filhos. Minha filhinha pequena, minha caçula, está com 2 anos. Daqui a alguns anos eu quero que ela sinta a honra e a alegria de morar numa cidade que tem segurança pública. É impossível. Olha, senhores
guardas municipais, contem comigo. Se é para ir para o arregaço, vamos também. Mas nós temos que fazer com que realmente vale a pena nós lutarmos pelos nossos colegas. A nossa cidade não pode ficar abandonada como ela está atualmente. Nós vamos aproveitar esse ano 2016, que é o último ano mesmo, né, secretária? E tentar fazer aí o melhor. Não para a senhora, claro, mas tentar fazer o melhor aí para os nossos colegas. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, vereadores, pela oportunidade. Obrigado, pastor Zé, pela explanação. Gostaria de verificar se tem mais alguém aqui que gostaria de fazer uso da palavra. Nós já estamos indo aqui para o encerramento. Nós estamos indo para o encerramento aqui. Quero agradecer profundamente a presença de todos, agradecer todas as colaborações, ressaltar que todos os pronunciamentos nessa tribuna estão sendo registrados estão sendo gravados em áudio, que se converterá numa ata desta presente audiência pública do Orçamento 2016. Então, eu acredito que nós vamos estar promovendo as emendas necessárias pela comissão e gostaria que todos acompanhassem, compartilhassem. Quanto maior o engajamento, a participação da sociedade, os resultados aparecem, porque os vereadores votam diferente, com outro olhar. Eu tenho certeza que isso colabora muito. A questão da guarda, como foi bem salientada, é uma bandeira, Vinícius, que essa casa encampou a bandeira. Os 15 vereadores, o prefeito esteve aqui, se compromissou a criar a Secretaria de Segurança Pública. Todavia, nós precisamos melhorar esse orçamento. Ele se compromissou a verificar a questão do concurso público. Nós temos um efetivo diminuto, só que ainda é muito pouco. Nós precisamos fazer o convênio com o SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, e promover a qualificação, a capacitação para instrumentalizar a nossa guarda municipal para que ela possa fazer uso da arma de fogo. Porque uma guarda sem poder de resposta para enfrentar o crime organizado, porque hoje a guarda tem poder de polícia e ela ostenta o caráter de força de segurança. Ela não é mais aquela guarda que está apenas tem apenas atribuições ínfimas de cuidar dos próprios públicos. Hoje a guarda tem um papel preponderante na segurança pública, sobretudo do nosso município, porque ela é patrimônio do município. Então nós precisamos se irmanar neste propósito e dar o respaldo político necessário para que nós consigamos esse grande feito, que é instrumentalizar a nossa guarda. É a primeira guarda aqui do Alto Tietê e a que menos se desenvolveu do Alto Tietê inteiro. Nós temos Poá, temos Ferraz. Poá é uma cidade quase nas mesmas proporções de Arujá. Eu fiquei maravilhado com a Guarda Municipal de Poá. Eu estive na delegacia para tratar de uma questão pessoal. Quando eu cheguei lá, uma guarda lavrando ocorrência, com uma viatura extremamente bem equipada, a indumentária extremamente respeitável, armas num calibre, eu acredito que pelo porte e fio design da arma, era uma arma até superior à da Polícia Militar, uma arma diferente, nova. Então o que acontece? É isso que nós queremos na cidade: patrulhamento, ostensividade, para a gente, câmeras inteligentes. Hoje, se a guarda for cuidar do monitoramento, que foi investido, que a guarda não estava sem combustível. Nós tratamos isso nessa casa, não tinha combustível nas viaturas. Ela vê um crime ocorrendo, ela não tem como se deslocar do quartel dela para poder fazer um trabalho, uma abordagem. E mesmo que tenha, como que vai abordar um carro suspeito sem uma arma de fogo? A viatura tomou 5, 6 tiros aqui agora recentemente, o mês passado. Então é um absurdo que nós estamos vendo. Nós precisamos, e todas as pesquisas, secretário Inês, todas as pesquisas dessa cidade, que tem por escopo aferir as necessidades do cidadão arujaense, coloca a segurança pública em primeiro lugar, inclusive da saúde, do que a saúde pública, que é outra lástima em todos os municípios do Brasil, não é exclusividade de Arujá. Mas, inclusive, segunda-feira, quero até convidar, se tiver algum representante, vereador Rogério, aproveitando o ensejo, vereador Castelo, que eu não consegui fazer esse convite, esse comentário. Nós temos aí um grupo, temos alguns vereadores participando. Segunda-feira, às 16 horas, na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, nós teremos uma audiência com o secretário Alexandre de Moraes para tratar da segurança pública. Nós fizemos uma reunião aqui,
eu pedi para que daquela reunião, para que as palavras não se esvaíssem no ar, que fosse lavrada uma ata de tudo que foi abordado. Teve a palavra dos representantes da Polícia Militar, representante da Guarda Municipal, delegado titular, delegado assistente, AECI, Associação Empresarial do Centro Industrial, Legislativo e Sociedade Civil Organizada. Como se não bastasse isso, vereador Castelo, eu oficiei também o delegado para que eles nos remetessem a essa casa os índices de criminalidade desde o início do ano, para que nós levássemos em mãos do secretário e pedir para a Maria do Jornal, ela tem alguns registros jornalísticos, para provar por A mais B o quão está defasada o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, e também vamos mostrar para ele o quão está defasado o efetivo da nossa Guarda Municipal. Então nós precisamos de socorro, precisamos de uma atenção maior no que tange as políticas públicas de segurança, sobretudo na infraestrutura e aumento de efetivo. Nós vamos estar tratando isso segunda-feira. Se algum representante da Guarda puder acompanhar a nossa comitiva, pode ter certeza que vão ser muito bem-vindos. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que Deus abençoe e leve paz e segurança para os seus respectivos lares.